E aí, gente, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo na paz? Eu acredito que agora vocês estão bem felizes porque tá rolando a Copa do Mundo, ou já tá quase começando. Estamos aí quase prontos, né, pra Copa do Mundo, coisa boa. Bom, gente, eu sou o Eric, se esse daqui é o teu primeiro vídeo, bem-vindo pro meu canal. E geralmente eu gosto de falar sobre assuntos relacionados e, com viagens e tudo mais, especialmente quando a gente sai do nosso país, né? Como sempre falo, eu sou colombiano e moro aqui no Brasil há 11 anos. 11 anos. Então, por causa disso, eu sempre fico muito feliz de mostrar para vocês esses dois passaportes que foram uma conquista, uma luta. Bom, primeiro uma luta e depois uma conquista bem importante para eu ter uma certa tranquilidade também, para honrar muitos processos, né, que eu tive até me consolidar aqui no Brasil. Tá, gente, no vídeo anterior eu falei sobre uma situação e eu vi que o pessoal curte bastante o vídeo e tal, mas eu senti que esse vídeo foi um pouquinho triste, ou de repente eu não queria ficar com essa sensação de nossa, Eric, que rolou e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente tá num país diferente, e quando a gente tem, bom, um país diferente, ou mesmo no nosso país, a gente passa por algumas etapas que são necessárias para romper ou para quebrar alguns paradigmas que a gente tem do nosso teto imaginário. Eu quero explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? Mas primeiro eu quero te agradecer por começar a assistir esse vídeo. Tem muitos mais vídeos que também tu pode assistir aqui nesse nosso canal sobre diferentes perrengues, situações divertidas, não tão divertidas, para chorar algumas, outras para dar risada. Então, dá uma olhadinha ali no cardápio que a gente tem de vídeos, tá? Então, assim, sempre a gente tem esses momentos que a gente tem um teto de vidro imaginário, né? Que acontece? Muitas vezes nós pensamos, tá, nós vamos chegar nesse nível e mais pra lá eu já não consigo chegar por questões financeiras, por questões de mentalidade mesmo e tal. E eu tava sentindo, gente, que eu tava num teto invisível, assim, na questão de relacionamentos, na questão de trabalho. E começaram a rolar muitas coisas na minha vida que, assim, me fizeram, tipo, replanejar muitas coisas. Por exemplo, a questão que eu contei pra vocês da guria, né? Claro, é uma situação que saiu um pouco do meu controle e é muito estranho, gente, porque no momento que eu comecei a aplicar a questão de ser muito grato pelas conquistas que eu já tive, a minha energia mudou. Eu não sei se eu deveria falar sobre energia, porque eu acho que é um negócio meio esotérico e tal, mas eu acho que a minha disposição, ou vamos falar sobre a minha visão das coisas, melhorou até o ponto que agora eu não faço mais esforços e a guria voltou. Então vai ter mais episódios a respeito disso. Mas passo a passo, vamos passo a passo. Então, uma questão, gente, que eu tava fazendo muito era ir atrás das coisas externamente, né? Então, eu me lembro que tinha uma época em 2017 que eu queria muito ser promovido no meu trabalho aqui no Brasil. E, gente, eu fazia de tudo. Porque eu queria agradar meus chefes, eu queria mostrar serviço. E, claro, quando a gente é estrangeiro, a questão da língua implica também, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado. E, de repente, nossos chefes não acreditam tanto na gente, porque eles talvez ficam com o pé atrás. Bah, essa pessoa é de uma nacionalidade diferente, será que essa pessoa tem uma boa índole? Mesmo trabalhando com eles por 4, 5 anos, pra mim também seria um pouquinho estranho, assim, tipo, será que essa pessoa realmente tem boas intenções? Eu precisaria de um tempinho a mais pra deixar a pessoa mais, se mostrar um pouquinho mais. Então, eu tinha todos esses cenários na minha contra. Bom, na minha conta não, ou de repente que eu precisava considerar para ser promovido, mas eu tava super focado, né? Eu quero ser promovido, eu sempre falava para minha chefe, olha chefe, tem esta solução, tem esta alternativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela, tá, beleza. Só que, gente, eu fiquei tão obcecado com
fazer isso, que qualquer coisa que eu percebesse que daqui a pouco não ia me levar para essa promoção, ou para essa promoção, eu já ficava muito ansioso. Eu já começava, meu Deus, eles vão me demitir, não sei o que, não sei o que. E eu tava muito apaixonado por essa questão da promoção e chegou. Chegou a promoção, eu fiquei muito feliz. Só que durou 2 semanas. E, gente, essa promoção chegou pra mim, mas eu não consegui controlar ela. Assim, porque me deram muitas responsabilidades e tal. E eu achei que eu tinha capacidade, e eu até certo ponto consegui. Mas meio que as minhas chefes largavam assim tudo pra mim. Tipo, faça isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas eu não tinha um acompanhamento, tá? E às vezes nós estamos indo atrás de muita coisa externa e rola, e de repente nós não temos a capacidade ainda para responder para esse desafio da maneira correta, que foi o que rolou para mim em 2017. O que aconteceu? Eu estive nesse novo trabalho, nessa nova posição, né, por 2 semanas. E depois, olha, gente, como é que a vida é louca, né? Eu fui promovido e 2 semanas depois eu recebi uma notificação. Eu não me lembro como é que a gente fala isso em português. Tipo, uma questão de má conduta de trabalho, uma coisa assim, sabe? E segundo as minhas chefes, eu não estava conseguindo dar conta dos resultados que se esperavam de mim. Então elas fizeram uma notificação ali, pediram para assinar e falaram, tá, tu vai voltar para o teu trabalho, tipo, para a tua posição anterior. Gente, eu me lembro que, assim, foi muito triste, mas eu fiquei com uma sensação de paz. Eu voltei para o meu trabalho, fiquei ali trabalhando aquele dia, eu tava meio em choque, né? Isso que a gente fica meio, tá, o que aconteceu? E nesse momento, gente, uma coisa que me ajudou bastante foi relembrar como é que eu vim parar aqui no Brasil. Com a esperança que ia ficar apenas 6 meses, com um dinheirinho juntado, que eu não sabia se 6 meses depois eu devia voltar para o meu país, né? Porque eu só comprei o voo de vinda, assim, tipo, pra vir pro Brasil. E eu me lembro, gente, que eu tava, vocês vão, cara, o Eric ia se achando, assim, que o Eric ia se achando e tal. Mas eu tinha uma colega de trabalho da Bélgica, né? E ela, claro, ela ganhava em euros, né? Ganha em euros, porque ela mora na Bélgica. E nos primeiros meses que eu morei aqui no Brasil, eu tentava guardar muito dinheiro, assim, pra qualquer emergência e tal. E ela falou pra mim, Eric, vamos pra Florianópolis, que é mais ou menos pertinho daqui. E vamos, tu descansa um pouquinho também, porque tu não tem tido a oportunidade de descansar e tal. E eu falei pra ela, olha, eu tô com a graninha assim, justa. E ela, não, eu te convido, bem de boa, é pouco dinheiro, sei que. E eu, tá, beleza. E eu me lembro de gente que eu tava conversando com ela, e ela tava falando sobre um assunto bem legal, tipo, eu já fui pra tais lugares, sei que. E dentro de mim, eu me lembro que eu olhava pro mar, eu pensava, caramba, eu não sei se vou ter dinheiro suficiente para voltar para a Colômbia caso as minhas chefes não quiserem ficar comigo, né? Tipo, como trabalhador, né? Eu me lembro. Então, eu tive que fazer esse exercício mental de agradecer todos esses perrengues que eu passei, porque em 2017 ou 18, mas não, 18, eu já tinha um pouquinho mais de consolidação no meu trabalho, já ganhei uma graninha relativamente boa. Então, para mim, voltar para a economia não era um problema. Assim, eu já tinha uma graninha considerável para ir voltar, não sempre, né? Mas caso rolar alguma emergência e tal. E passar desse ponto de não ter dinheiro para voltar e depois para pelo menos ter uma estabilidade, eu pensei, cara, vamos trabalhar tranquilamente, ficar ali quietinho, vai trabalhando, vai fazendo as coisas. E rolou, gente. Depois de 2 anos, eu tive a oportunidade de novo de ser promovido na minha empresa. E nessa ocasião eu estava um pouquinho apreensivo, porque eu falei para minha chefe, eu falei, olha, se vai rolar, eu quero ter um acompanhamento e tal, porque eu não quero ter a mesma sensação, se vocês realmente querem que eu realmente esteja com vocês por bastante tempo, então
vamos lá, né? Vamos nos ajudar. Então, não, daí eu tive uma coordenadora que me ajudou, ela me deu bastantes instruções também culturais, tipo, se tu não gostar de alguma coisa, tu não precisa ser tão frontal, tenta sempre contornar as situações, porque eu sou muito de falar na lata, assim. Mas no ambiente corporativo daqui do Brasil é melhor aos pouquinhos, claro. A ideia não é ser hipócrita e tal, mas vai, se tu tiver um problema, vai comentando aos poucos, vai contornando a situação e mostrando o serviço dentro do possível, né? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, né? Então, essa situação, gente, chegou para mim esta semana, porque, claro, é uma situação completamente diferente, assim, as proporções são totalmente diferentes, porque para mim a questão de trabalho é 700% mais importante do que um relacionamento. Mas eu tava pensando, Eric, eu quero que tu reflita e pense nos momentos de adversidade que tu já teve, porque eu preciso, cara, que tu acorde pra vida. Vamos fazer um negócio ali pra. Cara, Copa do Mundo chegando. Cara, tu tá com 33 anos. Temos essas duas belezas aqui. Graças a Deus não tá faltando pão em casa. Estamos bonitos, estamos bons. Estamos com o nosso canal de YouTube. Tipo, Eric, eu preciso que tu comece a se mexer, né? E comecei a me lembrar sobre isso. Tipo, eu me lembro de gente que uma insegurança que eu tive, depois eu vou mostrar pra vocês algumas fotos. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era muito magrelo, mas muito, muito magrelo. E as pessoas geralmente, e eu tinha um cabelão assim muito grande, então geralmente as pessoas meio que não dão muita moral pra mim e tal. E agora que eu tenho, eu não quero entrar nesse debate, né, mas agora que pelo menos eu chamo a atenção de alguma maneira, eu tenho que agradecer isso, porque no passado eu era muito tímido, eu não tinha muita confiança em mim, eu não me importava muito pela questão de imagem. E agora para mim é importante. E isso foi que começou a abrir portas. Então eu comecei a agradecer isso. Tipo, graças a Deus porque eu posso comprar uma camiseta do meu país, bem bonita. Dá para ir para uma lojinha e comprar uma coisa boa, uns tênis bons. Dá para comprar uma comida boa, uma carninha. Bom, para fazer churrasco tá um pouquinho caro, mas é uma carninha, um pãozinho de alho e tal. Então vamos focar nisso. Claro, foi uma situação na questão da guria que mexeu um pouco, né? Ou mexeu bastante, vamos ser sinceros. Mas eu tenho muitas coisas boas e eu tenho muitas coisas para agradecer. O apartamento, gente, que é um lugar que me faz sentir tranquilo. Tenho a companhia da minha família, também da minha irmã, da minha sobrinha. Então eu comecei, por exemplo, ano passado eu consegui ir para a Colômbia, consegui ver meus pais. Então eu comecei a fazer essa análise, tipo, vamos começar a agradecer pelas coisas que eu já conquistei, porque se eu começar a ficar pensando, tipo, mas eu não tenho isso, aquilo, eu vou começar a me desesperar e de repente, bom, no passado foram minhas chefes que fizeram essa notificaçãozinha, mas dessa vez pode ser, não sei, eu posso me estressar muito e posso, sei lá, é, não sei, ter alguma crise no corpo, alguma coisa, e posso. As minhas chefes desta vez que, bom, elas apenas foram uma representação de um limite, né, que a vida estava me botando. Talvez possa ser um hospital, ou possa ser, não sei, um psiquiatra, ou pode ser uma medicina, porque eu passei realmente mal. E eu não quero isso pra mim, gente, porque eu tô construindo meu processo aos poucos, né? Então eu tenho que entender que eu tenho que agradecer e, gente, não era a primeira vez que eu tava me apaixonando por alguém. Eu já tive namoradas aqui no Brasil, eu consegui curtir, foi bem legal, assim, a experiência foi muito boa. Então eu comecei a fazer vamos para trás, vamos relembrar as coisas boas que já rolaram. E, gente, no momento que eu comecei a pensar, assim, numa questão de, tá, volta para trás, sei que a guria começou a me mandar mensagem, tipo, cara, eu não tinha registrado o teu telefone, não sei o que rolou, teve um problema, não sei o que. Mas aí eu já tava com uma mentalidade diferente. E eu já tô falando com ela, dando meu tempo. Se eu não quero responder, não respondo na hora. E mais de boa.
e com a questão de, cara, eu não preciso ficar triste, porque eu já pedi isso pro universo, eu já pedi isso pra Deus, e eu sei que às vezes as coisas ou as situações demoram, né? Mas isso vai rolar depois. Eu tenho que me focar aqui no canal, tenho que me focar nas coisas que me fazem feliz, tenho que fazer um bom serviço para vocês. Mesmo vocês pensando que tá, mas é que tu fica aí falando, né? Mas eu quero sempre aprimorar, assim, fazer meus vídeos de uma maneira melhor. Eu quero falar melhor português, quero parar de falar tipo, por exemplo. Então, eu tenho que começar a pensar nessas questões que eu quero aprimorar e agradecer. Cara, eu tenho uma coisa ridícula. Eu tenho uma câmera que é muito bonita. Se eu paguei um preço relativamente baixo por uma câmera, desculpem, que entrega uma boa imagem. Eu tenho um microfone, eu tenho a minha cadeira. Eu não preciso acordar muito cedo às vezes para ir para o trabalho, porque eu trabalho de casa. Então, são coisas que, gente, foi difícil pra caramba de acontecerem. Eu me lembro que pra mim, quando eu trabalhava presencial, eu sempre pensava, cara, eu não quero ir mais pro trabalho, porque às vezes a gente pega chuva, pega ônibus que para, ou... Ah, gente, eu me lembro uma vez que eu tinha que ir pro trabalho e tava chovendo pra caramba. E eu fiquei tudo molhado o dia inteiro. E eu passei muito mal, comecei a ficar só espirrando o dia inteiro. Então eu sempre pedia para Deus, Deus, eu preciso realmente, tipo, eu adoro meu trabalho, mas eu realmente preciso de uma oportunidade de trabalhar em casa. E eu gosto muito de um youtuber que é ali dos Estados Unidos, e ele sempre falava que o sonho dele era trabalhar em casa. Só que pra mim, antes da pandemia, isso não fazia sentido pra mim, porque eu pensava, tá, como é que a gente pode trabalhar desde casa? Eu não conseguia perceber como é que eu podia fazer isso. E agora que eu consigo, meio que eu já dava isso como certo, né? Eu vou trabalhar em casa e tal. Mas não, gente, é um privilégio. É uma coisa que é uma condição muito boa, né? Claro, eu preciso socializar um pouquinho mais, claro, mas é uma questão muito boa que muitas pessoas quiseram ter, né? Então eu tenho que honrar isso, né? Porque senão, vamos dizer assim, eu imagino que a vida funciona dessa maneira. Tu tá, por exemplo, vamos supor, com os passaportes, né? Vamos supor que sempre que eu viajar eu vou pegar o colombiano, por exemplo, né? Então, olha só, olha só. De repente alguém tá precisando de um passaporte. Eu sei que não rola assim na vida real, tá? Mas olha, tu não tá usando seu passaporte, eu vou pegar, tá? E é isso que eu tava sentindo com a minha vida. Eu preciso realmente focar nas coisas que eu tenho, aprimorar as coisas que eu tô fazendo e deixar rolar. Se vai rolar com essa guria, graças a Deus. Como uma amiga me falou há pouquinho tempo no telefone. Eu já pedi para a Amazon do Universo. Vamos deixar se ela traz ela de volta, assim como ela tá chegando aos pouquinhos. Se não for uma experiência boa, aprendi. E vamos focar nas coisas boas. Vamos focar no meu trabalho, vamos focar no canal de YouTube. E soltar e agradecer, né? É isso aí que eu queria falar para vocês, porque às vezes quando a gente sai do nosso país, a gente começa a entrar nessa vibe, essa paranoia de, nossa, eu preciso ir atrás disso. E eu acho que é uma tendência muito frequente de pessoas que saímos do nosso país, né? Não, qual que vai ser a próxima conquista, porque eu preciso comprar uma casa, um carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu preciso mandar dinheiro para os meus pais, não sei o que, não sei o que. E às vezes a gente não, meio que perde essa oportunidade de conhecer pessoas, de realmente de agradecer as pessoas que a gente tem por perto. Então, nossa, gente, essa semana, pra eu estar fazendo esse vídeo que eu tô fazendo, eu tive que passar por uma crise emocional muito foda. Mas é isso aí, gente. A gente tem que ter resiliência. Eu também tô aproveitando esses vídeos para externalizar coisas que de repente a gente fica com elas no nosso coração, na nossa cabeça, né? Mas se a gente não falar sobre essas situações, de repente vocês vão falar, Eric, mas pra que tu tá falando isso pra todo mundo ali na internet? Que chato, não sei o quê. Mas, gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é
todos os problemas que a gente tem, nós todos temos os mesmos problemas, só que nós temos rostos diferentes, né? Quem nunca, sei lá, nunca foi machucado num relacionamento? Quem nunca perdeu um emprego? Quem nunca recebeu uma notificaçãozinha ali falando que tu tá trabalhando assim, tu tá trabalhando de uma maneira negativa? Então, nós vamos ter os mesmos problemas. Então, eu tô simplesmente sendo um canal, tô só emprestando meu rosto para te dizer que tem esses problemas, a gente está tentando achar uma solução e de repente agradecer mesmo, mas eu não quero ficar nesse gratidão, que é meio chato, né? Mas realmente dá uma olhadinha para trás e pensar, olha, caramba, conquistamos bastante coisa dentro do possível. Então é isso aí, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. E tô bem melhor. Então, bem melhor, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Se vocês chegaram até esse ponto do vídeo, dá pra colocar ali um emoji, um comentário. Se vocês ainda estão tímidos, porque eu vejo que vocês dão muito like. De boa, o like ajuda. Mas aos pouquinhos é bom a gente conhecer vocês também, de quais partes do Brasil vocês estão assistindo os vídeos, porque eu tô vendo bastante acompanhamento, vários vídeos com bastante like, e eu fico um pouquinho curioso, porque eu quero ver de repente quais regiões do Brasil estão chegando, ou se é mais a galera de Porto Alegre, para aprimorar a comunicação também, né? Então é isso, gente, muito obrigado, a gente se fala e estamos aí.